Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos destacar duplicatas dentro das planilhas do Google. Então, turma, na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos destacar duplicatas dentro das planilhas do Google utilizando uma função juntamente com a formatação condicional. Então, eu tenho aqui uma base de dados, digamos aqui de nota fiscal, e eu gostaria de destacar para facilitar aqui a visualização de quando eu tenho um item duplicado dentro da minha base de dados. Nós vamos utilizar a função contsys juntamente com a formatação condicional. Nós também poderíamos utilizar a função contsy, mas nesse caso aqui nós vamos fazer a validação de vários critérios, várias colunas dentro da minha planilha. Eu vou abrir aqui a coluna onde eu vou aplicar a função, para você ter entendimento desta função, e posteriormente nós vamos aplicar dentro da formatação condicional para grifar, para destacar estas linhas. Então aqui na coluna A, vamos aplicar a função contsys, validando alguns critérios aqui da minha base de dados. Poderíamos usar vários critérios. Neste caso aqui vamos utilizar a data, a razão social ou CNPJ e o valor para verificar os valores que eu tenho duplicado aqui dentro da minha base de dados. Aqui na célula A2, então eu vou colocar igual cont.sys. A função contsys tem alguns critérios que eu posso utilizar aqui dentro. Caso não abra a sintaxe, é só eu clicar aqui no ponto de interrogação que ele vai abrir, vai expandir a sintaxe da função. O primeiro critério que eu preciso aqui é o intervalo de critérios 1. Então, é o intervalo, a coluna que eu vou verificar o critério 1 da minha pesquisa aqui dentro para fazer esta contagem. Então, o intervalo de critério 1, eu poderia utilizar aqui a data. Eu posso selecionar toda a coluna de data, coloco ponto e vírgula, e agora o critério 1. Neste caso aqui, nós vamos fazer a validação linha por linha para ir verificando aqui dentro dessa base de dados. Então, verificando aqui toda a coluna B, se ele tem algum critério igual à célula B2. Ponto e vírgula. E agora o intervalo de critério 2. Aqui está entre colchetes, porque eu posso aplicar vários critérios dentro desta função. Ele vai alternando aqui entre intervalo de critério 2 e critério 2, mas eu posso aplicar mais de 2 critérios dentro dessa função. Então, o intervalo de critério 2, digamos que eu vou verificar aqui a razão social. Se a data e a razão social for igual, ou a data e o CNPJ também, eu posso verificar. Vou selecionar aqui, então, o CNPJ, toda a coluna de CNPJ, ponto e vírgula, e agora o critério 2, que vai ser o próprio CNPJ da linha onde eu estou aplicando esta função. Vou clicar aqui, ponto e vírgula, e o último intervalo de critério que eu vou utilizar também é o valor. Então, se a data, o CNPJ e o valor for igual, a probabilidade de ser uma duplicata aqui dentro da base de dados é grande. Então, eu posso aplicar essa função para facilitar a minha verificação posteriormente aqui dessa base de dados. O intervalo de critério 2, vamos utilizar então o valor. Seleciono a coluna F, onde eu tenho o valor, ponto e vírgula. E o critério 2 também vai ser na coluna onde eu vou fazer essa verificação do valor, que é a coluna F, na linha que eu estou aplicando a função. Seleciono aqui o 350, que é na F2, e vou dar um Enter. Veja aqui que ele tem 2. Então, nessa data, com esse CNPJ e esse valor, eu tenho 2 critérios, 2 linhas iguais. Aqui facilmente eu consigo identificar dia 12, com esse CNPJ, 350, e aqui embaixo também eu tenho esse mesmo valor. Agora eu posso também arrastar essa função, dou 2 cliques aqui no canto inferior, onde eu tenho o quadradinho aqui da minha célula, que ele já vai aplicar a função para as demais linhas. E veja que tudo aqui, onde deu 1, ele tem somente uma vez dentro dessa base de dados. E o que der maior do que 1, ele vai contando. Então, tem 2 vezes ou 3 vezes esse mesmo valor, esses mesmos critérios aqui dentro. E agora, para que eu consiga inserir dentro da formatação condicional para destacar essas linhas,
eu posso fazer uma verificação se é maior do que 1. Então aqui no final da função cont6, eu aperto F2 para entrar aqui dentro da função, e finalizando a função cont6, eu vou verificar se ele é maior do que 1. Então posso colocar aqui no final, maior do que 1, e dou um Enter. Agora ele vai me trazer um resultado booleano, que vai ser verdadeiro ou falso. Se eu arrastar esta função aqui para baixo, tudo que deu falso é porque não se repete esses 3 critérios de data, de CNPJ e de valor. E o que for verdadeiro é porque se repete esses 3 critérios dentro dessa base de dados. E agora basta eu copiar essa função. Então eu vou entrar dentro da função, dou um Ctrl A e um Ctrl C para copiar essa função. Seleciono as colunas que eu quero destacar aqui dentro, venho aqui em cima em formatar e lá embaixo em formatação condicional. Clicando aqui, ele vai abrir no canto direito da minha tela, da minha planilha, a regra de formatação condicional, onde eu vou aplicar esta função. Então aqui já vai ter toda a minha base de dados. Eu vou iniciar aqui a partir da linha 2, onde eu estou aplicando aqui essa formatação. Descendo aqui a formatar célula C, eu vou selecionar lá embaixo a fórmula personalizada E. Aqui na fórmula personalizada basta eu dar um Ctrl V. E vindo aqui na minha base de dados, veja que ele já destacou alguns critérios aqui dentro que ele está identificando. O que eu preciso fazer é colocar o cifrão para fixar aqui dentro. Então eu vou colocar aqui o cifrão na frente do B, aqui também. Vou colocar o cifrão na frente de todas as colunas aqui dentro. Colocando o cifrão na frente das colunas, então fixando somente as colunas desse intervalo, eu já posso ver aqui na minha base de dados que ele vai selecionando. Posso colocar outra cor, posso colocar um amarelo aqui para destacar bem, dou um concluído e posso fechar a regra de formatação. E veja agora, aqui na minha base de dados, tudo onde está verdadeiro é porque ele destacou com a condição da data, do CNPJ e do valor ser igual. Mas ele não está vinculado a esta função. Então eu poderia excluir aqui a coluna A, que mesmo assim ele permanece esse critério. Assim facilmente eu consigo identificar as duplicatas dentro da minha planilha. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!